Irmão, semana passada foi volta do encontro, como eu tinha falado para os irmãos, eu não dei sequência no estudo que nós estamos fazendo aqui das 7 igrejas do Apocalipse, né? Porque volta do encontro, correria, né? Tinha uma equipe muito grande lá na chácara. Eu creio que essas 7 cartas, 7 igrejas são muito importantes. Então eu gostaria que realmente toda a equipe, todos os irmãos estivessem aqui para ouvir, para depois a gente compartilhar com qualidade na célula, né? E hoje então nós vamos dar sequência, nós vamos para a segunda igreja, segunda carta, a igreja de Esmirna. E eu quero então falar com os irmãos sobre a igreja de Esmirna. E só recapitulando aqui com os irmãos, nós estamos falando, o meu objetivo em falar das igrejas é falar sobre a promessa para o vencedor. Então, não sei se os irmãos vão lembrar, no domingo retrasado, falei para os irmãos que eu senti da parte do Espírito mesmo de ministrar de novo sobre as 7 igrejas, porque dando aula no cursão, o último módulo aqui do Reino e a Volta, falando da recompensa, eu senti de enfatizar de novo. É importante nós entendermos que uma coisa é você ser salvo pela fé, não é por obras, né? É para que ninguém se glorie, mas a Bíblia diz que o Senhor ele vai dar uma recompensa para os crentes que tiverem obras, e a recompensa é outra coisa. E aí quando você vai para a carta, as 7 igrejas, para as cartas de igrejas do Apocalipse, você vai ver que para cada uma das igrejas, no final da carta tem uma promessa, e essa promessa é para quem? É para todos os crentes das igrejas? Não, a promessa é para ao que vencer. Então o Senhor fala para cada igreja, ao que vencer, e aí ele dá uma promessa. Então, a primeira igreja, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, né? Nós vimos então que Éfeso representa uma igreja apostólica, a igreja do primeiro século, ok? A igreja, essa igreja, a Bíblia fala lá que tinha obras, tinha labor, tinha perseverança, era uma igreja madura em Deus, que testavam aqueles que se diziam apóstolos, né? Mas não eram, falando do ensino dos apóstolos. Era uma igreja também que abominava as obras dos nicolaítas. Eu expliquei para os irmãos aqui que falava sobre essa questão, né, de ter os pastores são os ungidos, né, os líderes, e o resto da igreja não. Mas nós não cremos assim, nós estamos no Novo Testamento, e no Novo Testamento diz que cada crente é um sacerdote, amém, irmãos? Então nós falamos sobre isso. Então nós sabemos que são 7 igrejas. Depois de Éfeso, então, ainda temos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Esmirna. Por isso eu quero ler com você, então, Apocalipse 2, do verso 8 até o 11. Os irmãos me acompanham no telão aqui. Diz assim: carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o teu Espírito flua entre nós aqui nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ler a palavra de Deus e compreender no Espírito aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor dê para mim palavras espirituais, que possam traduzir as verdades do Espírito no coração de cada irmão nessa manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, querido? Quantos querem aprender da palavra de Deus, amém? Então o que podemos aprender com a igreja de Esmirna, né? Como eu falei na primeira carta, eu pretendo sempre ser prático com os irmãos, eu gosto dessa metodologia, apesar de ser um estudo, realmente, a gente coloca pontos para que você consiga realmente entender de maneira prática, aplicando na sua vida, aquilo que nós podemos aprender aqui com essa carta à igreja de Esmirna, ok? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, em primeiro lugar, que nós, ao ler a carta de Esmirna, nós podemos aprender, é que o vencedor é aquele que é rico para com Deus.
Diga comigo assim: o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Amém? Então olha o que diz o verso 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Não é um negócio doido? A sua tribulação, a sua pobreza, mas você é rico. Então veja, por que o Senhor se revela a essa igreja? E aqui eu lembro que eu falei para os irmãos na semana retrasada, para cada uma das cartas, Jesus ele vai se apresentar, ele começa se revelando de uma maneira, ele se revela de uma maneira diferente. Então, na igreja de Éfeso, o Senhor se revelou como aquele que andava no meio dos castiçais de ouro e sustentava as estrelas na sua mão direita. E aí a própria Bíblia explica, né? Então, os castiçais, os candeeiros ali são as igrejas, e as estrelas são os líderes das igrejas. Então Jesus estava se apresentando para a igreja de Éfeso como aquele que andava no meio das igrejas e que sustentava os seus líderes nas suas mãos, na sua mão direita. Amém? E agora Jesus se apresenta aqui para a igreja de Esmirna, né? Como o texto diz o seguinte, eu vou ler de novo ali para você. Essas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Olha como ele se apresenta: eu sou o primeiro, sou o último, estava morto, mas voltei a viver. Então, por que o Senhor se revela a essa igreja como o primeiro e o último? Por que ele se revela para a igreja de Esmirna como aquele que estava morto e volta a viver? Então, a palavra Éfeso, que foi da primeira igreja, significa desejável, mas a palavra Esmirna, né, significa dor e sofrimento. Entendeu? Esmirna vem da palavra mirra, que era um produto usado para embalsamar o corpo das pessoas que morriam. Então nós sabemos, por um consenso entre os estudiosos, irmãos, se você, no Google mesmo, você pode puxar, você vai ver lá, que todos os estudiosos na história da igreja, eles acreditam que a igreja de Esmirna é uma igreja que representa a igreja do segundo e terceiro século. A igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, a igreja lá de Atos, quando nasceu. Mas a igreja de Esmirna, então, é representada pela igreja do segundo e terceiro século. Amém, irmãos? Então, é um quadro profético, então, né, do segundo e do terceiro século. E esse período aqui, do segundo e terceiro século, irmãos, foi o período de maior perseguição e mortandade dos cristãos. Até hoje a igreja é perseguida, até hoje tem crentes que morrem, mas ao estudar a história da igreja, você vai perceber que nunca houve uma perseguição tão ferrenha e um tipo de morte de cristãos tão forte como houve aqui, no segundo e terceiro século, quando na verdade Roma, né, através do imperador Nero, toma Jerusalém, invade. Roma naquela época era o povo, né, a província, a nação mais famosa, forte, e eles então deram decretos realmente de perseguição plena aos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, presos e mortos. A história conta, irmãos, que o esporte da época em Roma, o esporte preferido dos romanos naquela época, era se encontrar nos coliseus, que era como se fossem estádios, né, de futebol, por exemplo, só para você ter uma noção, e ali eles soltavam, eles prendiam os cristãos que não negavam a fé, e eles então soltavam os cristãos ali naquele coliseu, e quando os cristãos estavam soltos ali, eles então tinham leões, irmãos, que ficavam meses, dias, 30 dias, sem comer. Então o esporte deles era ver os leões comerem os crentes. Você vê que coisa maluca isso? Isso tudo aconteceu no segundo e terceiro século. Esse era o esporte preferido. Mas na verdade existiam outras maneiras também de morte. A história da igreja conta que eles morriam também queimados. Eles colocavam também cristãos na arena e eles crucificavam também os crentes, porque a crucificação era uma identificação com a fé, uma vez que Jesus foi crucificado. Então eles crucificavam os crentes. Tinha vezes que eles crucificavam de cabeça para baixo, como Pedro, que também foi morto assim. Eles eram queimados vivos.
Mas o esporte mais atual da época para eles era soltar os leões, né, no meio ali do Coliseu, e os leões comiam vivos aquelas pessoas, os crentes. A história da igreja conta, irmãos, que às vezes era tanto crente que na arena ali, que eram presos e eram mortos ali com os leões, que o sangue dava nos tornozelos ao andar no Coliseu. Eu sei que para nós parece uma coisa assim, né, fora, né, de outro mundo hoje, mas foi isso que essa igreja viveu. A igreja de Esmirna viveu exatamente essa situação. A igreja perseguida, por isso que o nome Esmirna é dor e sofrimento. A história diz que houve épocas em que morreram tantos crentes que o sangue na arena então dava nos tornozelos. Eram tantos cristãos para ser devorados, irmãos, que os leões às vezes ficavam com medo de ir até o povo. Entendeu? Então assim, 100, 200 cristãos eram presos. Eles soltavam aqueles cristãos na arena, e a história conta que aqueles crentes se uniam, ficavam todos juntos, se abraçavam e começavam a orar ou a cantar. Eu fico pensando que qual que era o louvor, né? E aí a oração e o canto deles deixavam os leões com medo, e os leões não chegavam, a ponto de que eles tinham que ir lá incitar os leões para que daí os leões viessem e comessem eles. E aí eu fico pensando em algo, né? Nem está aqui no meu esboço, mas eu fico pensando em algo. O que esses irmãos viram que nós não vimos, né? Porque, irmãos, seja honesto, às vezes a gente nega Jesus com preguiça de vir para o culto. Você tem o culto, você não vem no culto, você fala: ô Senhor, aqueles irmãos não amaram a própria vida. Porque na história conta o seguinte: Nero, ele queria ser o Deus, né? Ele queria ser o adorado, não outro. Então, quando os cristãos eram presos, antes deles serem lançados na arena, eles tinham ainda a última chance. Qual que era a última chance? Nega a sua fé e se prostra diante de Nero. Se você fizer isso, você está livre. E aqueles cristãos não negavam a fé. Eles não amavam mais a própria vida. Por isso que eu digo para vocês, o que eles viram? Alguma coisa, eles viram algo que às vezes a gente não viu ainda. Eu louvo a Deus porque nós só estamos aqui hoje porque a igreja foi passando por cada fase dessa pelos séculos. E eu louvo a Deus pelos crentes de Esmirna. Lá no céu a gente vai se encontrar com eles, porque esses são vencedores, amém, irmãos? Foram mártires. Eu até separei aqui, fiz questão de separar 4 minutinhos, um videozinho curto que eu achei na internet, só para você entender o que era o esporte da época. Dá para pôr aí, tranquilo? Apaga a luz, né? Só para você ver como é que era lá no Coliseu. Coloca aí.
sister, when I see you smiling, think of all that we shared. Even though the distance doesn't make it seem so, I will always care. Walk the tracks along deserted beaches, contemplating the sea. Talked of all the dreams we'd ever lived for. In this world where life's so big a game, it's hard to find honesty. If you ever need a helping hand, you can count on me. You can count on me. Eu vedo-te cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro coroas ou pelas águas das fontes. Tá bom. Desesperando. Tá bom, porque depois as imagens ficam muito fortes, irmãos. E as crianças podem... Glória a Deus. Irmãos, era isso que acontecia. Claro que isso aqui é só uma coisa montada. Certamente era muito pior. E era isso que a igreja de Esmirna vivia. A igreja do 2º e 3º século, a igreja mais perseguida, onde mais crentes morreram, onde houve muitos decretos realmente de morte, né? Todo cristão tinha que ser preso, morto, torturado. Por isso, o nome Esmirna. E aí, irmãos, a igreja de Esmirna, então, é uma igreja que não tem repreensão. Nós lemos ali o texto, você não vai ver o Senhor repreendendo, mas também não tem elogio. Na verdade, o que nós vamos ver Jesus falando para a igreja de Esmirna é palavra de consolo. Palavra de consolo. Ela não tem obras, porque também não tinham nem condições de ter obras. Elas nem tinham condições de trabalhar, porque tamanho era a perseguição. Então, você só pode experimentar o poder da ressurreição, irmãos, através da morte. A tribulação é um instrumento de Deus para nos provar. Não tem como ter vida cristã sem luta, sem tribulação. E se tem uma igreja que passou por isso, por tribulação, por luta, foi essa igreja aqui. Nós também passamos, mas irmãos, o que nós passamos nem compara com o que esses irmãos passaram. Mas acredita em mim, tem pessoas que às vezes olham só para o lado negativo das tribulações, né? Porque realmente não é legal você passar por lutas, mas as tribulações fazem você crescer, fazem você ficar mais forte, amém, irmãos? Lá no Japão, existem, por causa dos terremotos, existem os prédios ali à prova de terremotos, né? Então, eles têm uma fundação flutuante que permite ali um pouco de inclinação. Mas todas essas fundações, elas só vão ser testadas no dia que o terremoto acontece. Você sabe, nós estamos edificando a nossa vida em Cristo, amém, irmãos? E o grande teste é o dia da tribulação para nós. Quando a tribulação vem, nós vamos ser testados, para saber aonde está realmente a nossa fé. Esses irmãos nos inspiram. Os irmãos da igreja do 2º e 3º século são irmãos que nos inspiram em fé, amém, irmãos? Nós olhamos para eles e queremos ser como eles. A gente vive a gente chama hoje da geração Nutella, né? Crentes que desistem por qualquer coisa é motivo para desistir da fé. Nós precisamos aprender com os irmãos aqui de Esmirna, amém, irmãos? Então, além de atribulada, a igreja, a Bíblia diz que era pobre. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é que era o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Além da tribulação, é uma igreja que é pobre. E essa pobreza aqui, irmãos, é material. Porque naquele tempo, ser cristão implicava em perder tudo que tinha, irmãos. Ser cristão naquele tempo era você não ter portas abertas para nada. Era preso, era morto. O cristianismo era considerado uma subversão ao Estado. E quem apoiasse os cristãos corria o risco de prisão também. Por isso, o Senhor está dizendo: eu sei que você é pobre,
Mas depois ele diz, mas na verdade você é rico. É pobre para os padrões da terra, financeiramente, a questão de bens, mas é rico para com Deus. O texto diz que a igreja é rica, rico na experiência, na revelação, no conhecimento, no desfrute da presença de Deus. O que podemos aprender aqui então com a igreja de Esmirna? Não importa se você é pobre ou rico, se tem dinheiro ou não. O que importa é se você é rico para com Deus, é se você tem vida com Deus, experiência com Deus, se você ouve a Deus. O vencedor é aquele que é rico para com Deus. Uma pergunta, você tem acumulado tesouro no céu? Amém? Por isso que Jesus fala assim, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas a gente tem que acumular tesouro para nós no céu, irmãos. Por isso Jesus estava falando, vocês são pobres aqui na terra, mas vocês são ricos. A igreja é rica. Por quê? Porque eles estavam dando tudo que eles tinham, que era a própria vida, por causa da fé. Por causa da fé. Então, como é que está a nossa conta celestial hoje, né? É uma pergunta. Essas cartas nos dão um sinal do que é ser um vencedor. E o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Não é uma questão de dinheiro ou de falta de dinheiro, é uma questão de vida com Deus, de frutos para Deus, uma questão de você ter uma fé sólida em Deus, como esses irmãos tinham. Eu encerro esse primeiro ponto falando aqui para os irmãos exatamente isso. Esses irmãos de Esmirna, eles eram tão ricos na fé dele para com Deus, a ponto de eles não se importarem com a própria vida. Era só negar Jesus, estavam livres. Mas mesmo assim eles entravam naquelas arenas para morrer, porque não negaram a sua fé. Louvamos a Deus pela vida desses irmãos, amém? Vamos conhecê-los na eternidade em nome de Jesus. Então a primeira coisa que podemos aprender aqui em relação ao padrão do vencedor na igreja de Esmirna é que o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Vou falar algo aqui, porque para que ninguém me entenda errado, para que você não ache então que eu estou dizendo para você que você tem que ser pobre aqui na terra financeiramente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu creio que nós vamos reinar em vida aqui também. Creio que Deus vai prosperar você sim financeiramente, não tem um problema nenhum com isso. Mas a verdadeira riqueza não é o dinheiro, porque o dinheiro vai ficar tudo aqui. A nossa verdadeira riqueza é para com Deus, amém? Em segundo lugar, coloca aí, aprendemos que o vencedor, ele rejeita toda forma de religiosidade morta. Segunda coisa que podemos aprender aqui na carta de Esmirna, diz o versículo 9, diz assim, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ser vencedor, irmãos, em cada item, ser vencedor é vencer em cada item mostrado nas igrejas. Em cada igreja existe ali um opositor. Lá na igreja de Éfeso, por exemplo, tinha lá a obra, dos nicolaítas. Aqui na igreja de Esmirna, nós vemos um opositor que eram alguns eram judeus implantados dentro da igreja cristã aqui, a igreja de Esmirna, que estavam querendo implantar práticas judaizantes dentro da igreja. É isso que a história da igreja conta. Fazendo da igreja uma sinagoga. Só que qual que é o problema agora? É que nós não vivemos mais nos padrões judaizantes. Nós não somos judeus de fato, irmãos, nós somos cristãos, amém, irmãos? Vivemos na nova aliança. Então, olha só o que diz Romanos 2:29, diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A questão hoje para nós, igreja, os gentios, Paulo estava dizendo isso aqui para a igreja de Roma, ele estava dizendo, ser judeu hoje não é uma questão de nascer pai e mãe judeu, da carne, é uma questão de coração. Judeu é aquele que é interiormente. Nós somos o povo de Deus hoje também, a igreja, amém, irmãos? Mas não na carne, mas no coração.
Ou seja, o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu do pai e mãe judeu. O verdadeiro judeu não é aquele que tem a marca da circuncisão. O verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente. Portanto, o que é ser um vencedor aqui então? O vencedor aqui é rejeitar tudo aquilo que vem do judaísmo. Quando eu digo rejeitar, não estou falando que você tem que abominar e tal, mas nós não podemos pegar as práticas judaizantes e colocar dentro da igreja, porque não é para nós, irmãos, não é para nós. Então, baseado na palavra de Deus, o judaísmo tem 4 colunas assim que são importantíssimas para o judaísmo. Primeira, o templo. A primeira coluna para o judaísmo é o templo. Então, para ser judeu tem que ter templo. E o que era o templo lá, irmãos? O templo era o lugar onde Deus habitava. O templo era um lugar onde Deus habitava. E ele não era em todo lugar que tinha um templo, era só em Jerusalém. E também não era em todos os lugares do templo, era lá no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. Era todo um ritual. E era ali que Deus habitava. Só que hoje, na nova aliança, o que a Bíblia diz para nós? Que o véu daquele templo se rasgou de alto a baixo. E Deus agora não habita mais ali naquele templo feito por mãos humanas, mas Ele habita agora em nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então não faz sentido. Por que você acha que nós aqui na Videira, a gente chama isso aqui de prédio? Ainda tem muita igreja que chama o prédio de templo. Eu não estou falando que está errado, chama do jeito que quiser. Mas nós já não chamamos de templo para que os irmãos não entendam que o lugar é sagrado. Sagrado é você, é o teu corpo que é sagrado. Você é o templo. Esse lugar aqui é só um lugar de reunião, é bênção, é importante demais. Mas o que faz desse lugar poderoso? Eu e você. Quando nós nos reunimos aqui, a unção do Senhor vem. Não é porque o lugar. Quando você é religioso, você acha que a bênção está no lugar, não está. Eu lembro, quando eu morei um tempo numa chácara, numa área rural com meu pai, e nós pegávamos ônibus para ir para a escola, daí tinha uns senhores, uns velhinhos que pegavam ônibus com a gente, para ir para o centro lá da cidade, Mandirituba. E eu lembro que quando a gente passava na frente da igreja católica, eles estavam tudo falando besteira, tá? Mas quando passavam na frente da igreja, eles paravam, tiravam o chapéu e faziam o sinal da cruz, Porque aquele lugar para eles era sagrado. E depois que passava também, já podia voltar a falar tudo que estavam falando e está tudo certo. O nome disso é religião. Sabe, nós não podemos achar que isso aqui é o templo, que isso aqui é sagrado. Não, isso aqui é só o prédio. Você é o templo, amém, irmãos? Primeira coisa que difere nós de práticas judaizantes. A segunda coisa é a lei, a própria lei mosaica. Não há judaísmo sem a lei. A lei é a base de tudo para o judaísmo. Os 10 mandamentos. Pastor, mas nós não acreditamos nos 10 mandamentos? Eu sei que, acredito eu, que você já está ambientado com a nossa posição em relação a isso. Claro que nós acreditamos sim. Só que a Bíblia diz hoje que para nós, igreja, no Novo Testamento, nós não temos mais que ficar seguindo regras escritas em pedras. Porque Deus inscreveu a lei do Espírito e da vida no nosso coração. Não preciso mais ficar, o que a lei diz, pode ou não pode, pode ou não pode, não. Hoje nós temos o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que habita dentro de nós e nos conduz, nos direciona. Então, eu ando em amor, e porque eu ando em amor agora, eu não vou roubar o meu irmão, não vou trair a minha esposa, eu não vou matar ninguém, porque agora o Espírito de Jesus habita em mim e me conduz. Então nós não vivemos mais hoje baseado na lei de Moisés, porque a lei está escrita em nós, a lei do Espírito da vida. Segunda coisa que diverge do judaísmo para a igreja. A terceira coisa, irmãos, que eu quero falar para você, é o sacerdote. No judaísmo, presta atenção, no judaísmo existia uma classe de sacerdotes, era uma tribo, e daquela tribo vinham os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas. Mas hoje, no cristianismo, a Bíblia diz, eu até coloquei aqui, acho que deve estar aí também, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos os crentes
são sacerdotes. Você está entendendo? Então, o que o Senhor estava falando aqui para a igreja de Esmirna? Que esses judeus que estavam infiltrados dentro da igreja, querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Jesus falou, isso aí é sinagoga de Satanás. Isso é religião morta. Não tem vida, é troca. Na verdade, toda religião é baseada em troca. Se eu fizer, Deus vai fazer. É troca. Deus não quer trocar nada com você. Deus é um pai amoroso, Ele quer te dar. É pela fé, creia, você é amado de Deus. Olha só como que não tem nada a ver o judaísmo dentro da igreja. Quarta coisa que tem a ver com, que é um pilar do judaísmo, são as promessas. Então Deus de fato fez promessas para os judeus e vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas Ele diz que as promessas para a igreja, irmãos, elas são superiores. Para nós hoje tudo é superior. Olha o que diz Hebreus 8:6. Coloca para mim aí, diz assim, ó: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. As promessas para a igreja são maiores, superiores. Então, a exortação de Jesus para a igreja de Esmirna é isso. Não foi nem uma exortação, né? Mas Ele está falando desses judeus que estavam tentando colocar práticas judaizantes dentro da igreja. Até hoje, irmãos, eu vou te falar, até hoje tem igrejas, pleno século 21, que não entenderam ainda a nova aliança, não entenderam ainda a graça de Deus, não entenderam que nós não vivemos mais baseado naquelas leis cerimoniais, rituais, não entenderam, e ainda ficam praticando práticas judaizantes. Isso ofende a Jesus, isso ofende ao Senhor. O cristianismo não é mais isso. Se você ligar a televisão, você vai ver aí, tem muitas igrejas que ficam valorizando práticas judaizantes, irmãos. Mas esse não é o nosso caso, em nome de Jesus. Sabe, não siga mais leis, obedeça às leis do Espírito, irmãos. O Espírito conduz você a toda a verdade. Em todos os momentos de crise e decisão, você vai saber o que fazer. Se o Espírito de Deus habita em você, você vai saber o que você fazer, Ele vai te conduzir. Você está comigo aí? Amém. Fuja de toda religiosidade morta, de toda troca, toda barganha com Deus. Para de achar que Deus só vai dar para você, Deus só vai fazer para você, se você primeiro fizer algo para Ele. Não, tudo que Deus quer é fé. Creia nele, creia na obra da cruz de Cristo, no sangue do Cordeiro. Creia que o véu foi rasgado, creia que Ele habita em você, que você é o templo do Espírito Santo. Creia nisso. Essa é a verdade que conduz a igreja hoje. Amém? A terceira coisa que podemos aprender, em terceiro lugar, com a igreja de Esmirna, é que um vencedor, ele é aprovado nos testes de Deus. Um vencedor é aprovado nos testes de Deus. Olha o que diz verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Veja como que essa igreja foi a igreja sofredora. A Bíblia diz que Esmirna então passaria por uma tribulação de 10 dias. E o que significa isso? O 10, irmãos, é um período pequeno de teste, um período pequeno de prova. Nós, como vencedores, a gente vai ser colocado em teste, muitas vezes vamos passar por provas. Todo aquele que quer ser vencedor vai passar por lutas, por provas. Todo crente vai passar por isso, não tem jeito. Tribulação significa ser apertado pelos dois lados. No caso da igreja de Esmirna, estava sendo apertada pelo Império Romano e por aqueles que eram judeus querendo colocar práticas judaizantes dentro da igreja. Eles estavam sendo apertados. Não tem como passar por essa vida, irmãos, sem passar por lutas, pressões. Mas a provação na vida do crente, presta atenção no que eu vou te falar. A provação na vida do crente, ela tem início e ela tem fim. Provação que nunca acaba, tem alguma coisa errada, irmãos. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Por isso aqui, provação de 10 dias,
está falando de um tempo curto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, coloca aí, olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos passar por lutas? Vamos, mas é período de 10 dias. É um período curto de tempo. Vai ter começo, vai ter fim, e depois do fim vai vir a vitória, vai vir os despojos da guerra, o galardão. Amém? Então, tudo que é 10, irmãos, é teste na Bíblia. Então vou te falar alguns exemplos aqui da Bíblia, que tem a ver com 10. Eu anotei alguns aqui, eu vou ler para você. Primeiro, quantos dias a família de Rebeca desejou ficar com ela antes dela partir para estar com Isaac? 10 dias. Quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó? Gênesis capítulo 3, 10 vezes. Quantos são os mandamentos da lei de Moisés? 10 mandamentos. Quantos foram as pragas no Egito? 10 pragas. Quantas eram as virgens lá na parábola? 10 virgens. Quantos dias Daniel ficou comendo só vegetais? 10 dias. Era um teste. Quantos dias os discípulos ficaram até o Pentecoste ali orando? 10 dias. Irmãos, o 10 na Bíblia fala de um período curto de tempo de teste. Você está passando por prova? Fica tranquilo que teve começo e vai ter fim também. Vai ter. Creia nisso. Só que é o seguinte, o teste que você está passando, você precisa ser aprovado. O que o Senhor estava falando para a igreja aqui de Esmirna, que eles tinham que ser aprovados no teste. Você sabe, irmãos, por que Jesus se apresentou para a igreja de Esmirna como aquele que morreu e depois ressurgiu? Porque Jesus sempre vai se apresentar baseado na sua necessidade. A necessidade daqueles irmãos era o quê? Eles estavam dando a vida deles por causa da fé. Então Jesus falou: eu sou aquele que morreu, mas também ressuscitou. Vocês estão entregando a vida aí, mas vocês também vão ressuscitar também. Por isso, tudo que é 10, irmãos, é teste. Outro exemplo, não posso deixar de falar aqui do 10, é o próprio dízimo. É um teste constante na vida do crente. É a 10ª parte, eu já falei isso para os irmãos aqui. A 10ª parte tem a ver o todo, né? Quando você entrega ali a 10ª parte, é como se você estivesse falando: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Mas é um teste. E você pode observar que nada testa tanto o coração do homem como o dinheiro. Pessoas de coração endurecido têm dificuldade para entregar os seus dízimos, para contribuir de alguma maneira. Mas isso não pode ser o nosso caso, amém, irmãos? Nós somos homens e mulheres de Deus. Quem é o vencedor então da igreja de Esmirna? É aquele que responde positivamente, que aguenta o tranco nos testes que ele passa. Então minha palavra para você aqui em relação a esse tópico é que você entenda que vai ter testes, vai ter. Segunda coisa, não vão ser para sempre, ele tem começo e tem fim. E quando você passar pelo teste, você vai ficar mais forte, vai ficar mais maduro, vai ter o seu galardão. Você crê nisso? Aquele que na tempestade aguenta o tranco, irmãos, ele não pula fora do barco, esse aí vai ser aquele que vai receber a recompensa no tribunal de Cristo. Creia nisso. Quarto lugar, o vencedor não sofrerá o prejuízo ou o dano. Olha o que diz o verso 10, estou passando aqui para a parte final já. Verso 10: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A coroa da vida, irmãos, essa promessa é para toda a igreja. Amém? Você aceitou Jesus? Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Essa promessa é para toda a igreja. A vida eterna é para todos aqueles que creem, os crentes. Todavia, no final, ele fala especificamente para o vencedor. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte na Bíblia? A segunda morte, irmãos, é o lago de fogo. A Bíblia diz que no final de tudo Deus vai pegar o inferno e vai lançar o inferno no lago de fogo.
Quer dizer, o inferno já é ruim, mas a segunda morte é pior. E quando que vai acontecer isso? Depois do julgamento. Um crente, pastor, ele pode ir para o lago de fogo? Não, porque uma vez que ele aceitou Jesus, ele foi salvo, se tornou filho, está amalgamado com o Senhor, amém? Mesmo ele não sendo um crente vencedor, porque é a aula do cursão, é um outro assunto, mas todo crente é vencedor? Tem o crente que ele é crente, nasceu de novo, mas ele vive uma vida como um derrotado. Então, o crente, seja ele vencedor, ou seja ele um crente derrotado, se ele é crente, ele é filho, ele não vai para o lago de fogo, irmãos. Não está dizendo, o texto não está dizendo aqui que ele vai passar pela segunda morte. O texto está dizendo que ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, o que seria esse prejuízo aqui? O que seria esse dano? Significa que aquele que não for vencedor, ele pode passar por alguma disciplina de Deus. Porque no livro de Hebreus, a Bíblia fala que Deus é aquele que é um pai que disciplina os filhos a quem ama. Então, a Bíblia fala também, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, bem-aventurado é aquele que puder estar de pé diante do Filho do Homem. Você sabe, eu estou pregando essas palavras aqui desde o cursão para inspirar você a viver uma vida para Deus, a ter um coração para Deus, a tirar o teu coração dessa terra e colocar os teus olhos na eternidade. Viva aqui na terra, claro, viva, desfrute, mas Deus tem que olhar para o céu, para as coisas eternas. Naquele dia, nós vamos ser avaliados pelas nossas obras, e tudo que nós falamos, conforme tiver escrito no livro de Deus. E aqueles que forem reprovados, o texto bíblico, eu vou ler com você aqui, diz que eles poderão sofrer o dano da segunda morte, o dano. Eles não vão entrar na segunda morte, porque são filhos, mas vão de alguma maneira sofrer alguma disciplina, o dano. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 3, coloca para mim aí, verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Jesus edificou, esse vai receber o quê? Galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ele não vai perder a salvação, está aqui, irmãos, o texto está aqui, mas ele vai ser salvo, mas vai ser salvo como que pelo fogo. A Bíblia não dá detalhes qual que vai ser essa disciplina, não sabemos, mas vai ser uma disciplina doída, porque você não vai perder a sua salvação, mas você vai ser aprovado pelo fogo. Portanto, nós precisamos fazer parte do time, irmãos, que vai edificar no alicerce que é Cristo, que diante do tribunal de Cristo, quando o fogo de Deus provar as nossas obras, não vai se queimar. Nós somos aqueles que vão ouvir o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo, para a alegria do seu Senhor, amém, irmãos? Observe, como o crente com obras erradas, ele vai sofrer um dano por meio do fogo. Isso não significa então que ele vai para o inferno, como eu te disse, mas ele vai sofrer um dano. Isso se refere a algum tipo de disciplina que vai ser imputado para aqueles que não tiveram obras, ou que edificaram de forma errada. Por isso, por mais vergonhoso que seja, irmãos, é melhor você ser repreendido por Deus ainda nesse tempo. É melhor você se consertar hoje nesse tempo. Sério isso. Mas ele diz que o vencedor, olha a promessa para a igreja de Esmirna, o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte. Essa é a promessa para mim e para você. O crente vencedor não vai ter essa disciplina, não vai sofrer esse dano da segunda morte. Eu quero fazer parte desse time. Você quer também? Amém, irmãos? Então, para concluir, nós queremos ser encontrados fiéis, irmãos, em meio à tribulação dos 10 dias, que a gente vai passar. Quando as tribulações vierem, irmãos, seja fiel, continue firme, porque vai passar. E que sejamos encontrados vencedores diante do Senhor.
Então, para resumir aqui toda a história aqui da igreja de Esmirna, Esmirna é a igreja sofredora, a igreja perseguida pelo Império Romano, que vai do ano 100 até o 312, que significa tribulação, amargo. Esse é o nome, Esmirna. Vem da palavra mirra, como eu disse para os irmãos, que era usado para embalsamar defunto, pessoas mortas. Mirra, irmãos, era um perfume feito de uma planta cujo processo para tirar o perfume era esmagando aquela planta. Enquanto os nossos irmãos lá de Esmirna eram esmagados pela pressão do Império Romano, era o bom perfume de Cristo que era exalado, irmãos. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. A história conta, irmãos, olha só que louco isso. Eu lembro que quando eu li isso, estudando a história da igreja, meu coração queimou, né? Porque a história conta assim, que para cada crente que morria naquelas arenas, 2 ou 3 se levantavam nas arquibancadas, porque as pessoas ficavam chocadas e falavam: o que está levando esse povo a morrer? Eu penso que ao mesmo tempo que deveria ter muito sangue, muito demônio ali naquele lugar, deveria também ter muita unção ali, pessoas dando a vida por causa da fé. E para cada uma que morria, 2 ou 3 se levantavam para querer conhecer esse Deus que estava levando aqueles para morrer. Irmãos, isso é poderoso demais. O ponto mais importante dessa carta, irmãos, é que em face da morte, aqueles irmãos vencedores não amaram a sua própria vida. Eu quero terminar aqui lendo algo para você. Eu queria que você prestasse atenção. A história fala de um homem que foi o bispo dessa região de Esmirna, chamado de Policarpo. Esse foi um dos discípulos do apóstolo João, andava direto com o apóstolo João, e provavelmente ele recebeu após a prisão de João o encargo de cuidar dessas igrejas. Talvez a carta que foi enviada ao anjo da igreja de Esmirna seja para ele, o Policarpo aqui. E conta-se a respeito desse homem de Deus, que Policarpo já era velho, estava ali bem avançado de idade, e o procônsul romano deu para ele a última chance. Disse para ele assim: você já é velho, nós queremos usar de misericórdia com você, nega Jesus, e você não precisa morrer. E está escrito assim a resposta dele: 86 anos eu tenho servindo ao Senhor, e Ele nunca me enganou nenhuma vez. Como que eu posso agora negar o meu rei que me salvou? Aí o procônsul falou: então nós vamos te queimar na fogueira. E mais uma vez aquele velho bispo de Esmirna respondeu: você pode me ameaçar com fogo, que vai queimar por 1 hora e depois se apagará, mas você precisa temer o fogo que vai te queimar por toda a eternidade. Faça o que quiser, mas a minha fé não pode ser mudada. E logo após, ele foi queimado vivo na fornalha, como que Policarpo pôde enfrentar a morte de uma maneira tão tranquila, resoluta como esses homens. Como que esses homens aqui da igreja de Esmirna puderam passar por isso? Por isso, eu creio que Jesus se apresenta então para eles nessa carta dizendo: olha, eu sou aquele que morreu e que também ressuscitou. Eu creio nisso. Eu não sei, eu lembro quando eu comecei a estudar sobre essas cartas, eu fiquei tão inspirado, eu queria mais, eu queria cavucar mais. E eu lendo uma matéria que foi feita sobre a igreja de Esmirna, teve um historiador lá que ele falou o seguinte, que eles viveram muito próximo aos tempos de Jesus. Então eles viram, coisas que hoje, nós vivemos 2000 anos depois, não vemos. A história, estava muito recente de que Jesus era o Filho de Deus, que tinha morrido e ressuscitado ao 3º dia, e sido assunto aos céus. E aquilo levava então as pessoas a realmente darem tudo que elas tinham, por causa da fé. Sabe, irmãos, que realmente nós possamos nos inspirar ao estudar sobre esse assunto, ao entender que nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, mas
Só estamos aqui hoje por causa de sangue de muitos irmãos nossos que morreram naquelas arenas, queimados, crucificados. Nada pode parar a igreja do Senhor. Isso é muito poderoso, que nós possamos ser como esses irmãos, a promessa é o que vencer, que nós possamos ser como eles, vencedores, que mesmo em face da morte, não amaram mais a própria vida. Sabe, eu não sei você, mas ao estudar isso, eu fico com o meu coração incendiado. Que o Senhor me ajude a ter os meus olhos e o meu coração cada vez mais desconectado das coisas dessa terra, e mais conectado nas coisas do céu. E quando eu falo isso, mais uma vez eu digo, não estou dizendo que você não tem que ter coisas, sonhar, não, sonhe mesmo, Deus vai te dar o melhor dessa terra, mas não coloque isso como base da tua vida, sabe, isso aqui vai passar tudo, irmão, vai ficar tudo para trás. Mas a questão é, primeiro tópico que eu falei, o vencedor é aquele que é rico para com Deus, amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Nós ainda vamos orar pela célula, tinha esquecido, mas nós vamos fazer isso, aleluia. Ainda bem que eu tenho um secretário forte aqui que me avisa. Hoje nós vamos apresentar mais uma célula para a glória de Deus. Mas eu não sei se você conhece essa canção. Sabe, todo o trabalho que você tem feito para Deus, tudo, acredita em mim, tudo isso vai valer a pena. Nós não podemos dar nada para você hoje, não, porque não é eu que dou, não é o pastor que dá, não é homens que vão te dar, mas no tribunal de Cristo. Nós acabamos de ler aqui. O apóstolo Paulo diz que todo crente vai passar pelo tribunal de Cristo, e cada um vai receber a sua recompensa, por aquilo que você fez. Então eu quero cantar essa canção com você, se você conhece, vai cantar bem forte comigo, vamos pôr a letra também, vamos cantar essa canção, vamos encerrar cantando ela, porque vai valer a pena, amém? Vamos cantar então? Aleluia. Feche os seus olhos então, você que sabe cantar essa canção. Eu queria que você falasse com Jesus. Eu quero, Deus, eu quero ser rico para com Deus. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia. Diga, declare isso. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha,
montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Levanta a tua voz e declare, diga que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia! Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Creia, meu irmão. De dia verá de chegar. Quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. E eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, aleluia, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nós queremos oferecer tudo, queremos entregar tudo para o Senhor. Nós queremos ser os crentes vencedores, aqueles que vão passar pelas tribulações e vão permanecer firmes, aqueles que não vão negar a fé, não vão, Senhor, se perder no meio do caminho. Ah, Deus, nós queremos louvar o Senhor pela vida dos nossos irmãos da igreja lá do 2º século, do 3º século, todos aqueles que não negaram a sua fé, que nós possamos ser inspirados por esses irmãos, Pai. Ah, Deus, que nós possamos ser ricos para com o Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa fé seja uma fé forte, fortalecida, consolidada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, irmãos? Aplauda Ele, Ele é digno. Glória a Deus.